Aí a outra pergunta, né, que eu tinha perdido o fio da minha, que eu tinha notado ela aqui, foi o Emanuel perguntou se o nome do meu canal é inspirado no Weird History. Não é, eu não sabia que esse canal existia, eu não assisto esse canal, inclusive. Já assisti um vídeo desse canal e não me pegou, não é um dos canais da gringa que eu assisto de história, mas eu sei que ele existe, porque quando eu pensei em fazer uma versão em inglês do canal, eu pensei simplesmente em traduzir o nome do canal, seria Weird History, né? Ou então Strange History. Os dois canais já existem em inglês. E o problema também da tradução direta é que não funciona, né? Eu gosto do nome Estranha História, porque ele tem essa aliteração do S, né? Estranha História, que eu acho a sonoridade interessante. No inglês não funciona em nenhuma das duas formas. Só se fosse Strange Story. Só que story em inglês já tem um sentido mais de ficção, né? E não de. É o história com E que às vezes se usa em português. Então, não é inspirado nesse canal e eu nem assisto esse canal. O Emanuel falou assim que gosta do meu canal e do Weird History. O que eu não gostei, e falou aqui que gosta das questões de bizarrices históricas, né? Exatamente. O Weird History, o ponto dele é esse, né? Pegar as coisas bizarras do passado, que tem um pouco a ver com o que eu gosto também, só que é diferente a abordagem, porque o Weird History, eu acho que ele não tenta entender muito bem as coisas no contexto original. Ele pega simplesmente o fato da coisa ser diferente das coisas como são hoje e toma isso como bizarro e tipo assim, olha o que as pessoas faziam no passado e tal. Não tô querendo meter o pau no canal, mas é diferente da minha abordagem no seguinte sentido, de que eu gosto muito das coisas que são estranhas no passado, mas eu gosto dessas coisas para tentar entendê-las no contexto. Então aquilo me gera um estranhamento, tipo assim, nó, que coisa diferente do que eu tô familiarizado, né? Diferente da minha vida cotidiana, das coisas que eu penso, das coisas que se pensa na minha sociedade, uma forma de vida, uma forma de pensar, uma cultura muito diferente. Deixa eu ver como que isso faz sentido naquele contexto. Então, por que que isso que parece à primeira vista absurdo para mim, bizarro, não era absurdo para as pessoas? Quais as formas? Isso tem muito a ver com a minha formação na história da ciência, né, que é o meu primeiro campo de interesse. Tem um autor que é o Alexandre Koyré, um autor francês, que ele tinha muito essa pegada, né? De tentar pegar as ideias científicas do passado que parecem totalmente absurdas, por exemplo, a teoria da gravidade de Aristóteles, que parece uma bobagem, e você mergulhar no contexto daquele texto para ver como que aquilo de fato fazia sentido intelectualmente pelas referências que se tinha, aquilo que estava disponível no contexto. Então esse é o exercício que eu gosto de fazer. Eu bato o olho e falo assim, pô, isso aqui é muito estranho, desperta a minha curiosidade e eu vou tentar fazer sentido disso, né? Entender o sentido disso no passado, que é o que o Weird History não faz. A pegada dele é muito mais essa, né? Tipo assim, é bizarro e acabou a conversa. E eu não gosto muito dessa abordagem, eu vou dizer porque que eu não gosto e acabei até meio que metendo pau no canal aqui, é, porque isso pode gerar um certo estrangeirismo, assim, sei lá, estrangeirismo? De onde que eu tirei essa palavra? Pode gerar é um alheamento, né? Tipo assim, você não consegue trazer aquela história para si. É simplesmente uma curiosidade que está num tempo e espaço distante e que não significa nada para mim. É simplesmente algo bizarro que é curioso e a coisa morre aí. E eu acho que aí se perde a oportunidade de tentar fazer um mergulho propriamente numa outra forma de pensar que pode abrir novas possibilidades da sua própria forma de pensar para o presente, para a sua vida. Então, entende o que eu quero dizer? O que eu tento fazer aqui é tentar me colocar no lugar de alguém que está num lugar muito diferente e experimentar um pouco da realidade daquela pessoa. Claro que é um exercício muito difícil, né? Um exercício de imaginação a partir da documentação. Tentar me colocar num lugar muito diferente. E é como se fosse uma viagem, né? Quando a gente viaja para algum lugar, qualquer lugar que seja, ou quando a gente mora numa casa diferente, passa férias em algum lugar que é diferente da nossa casa, a gente sempre volta com alguma coisa que contribui para nossa percepção do nosso lugar inicial, né? A gente volta para o primeiro lugar. Essa é a jornada do herói, inclusive, muito presente nas mitologias, né? Você parte de um lugar, passa por uma série de coisas que são atípicas, diferentes, não familiares, estranhas, no sentido de alheias. Aquilo te muda e quando você volta para o lugar original, você é diferente e vive naquele lugar que você estava, não como você vivia antes, mas transformado. E eu acho que a história é uma ferramenta muito útil para esse tipo de exercício. Assim como é também a literatura, né? A arte de uma forma geral. Você
ir fazer essa jornada, se transformar nesse percurso, e aí quando você volta para o presente, você emerge de novo no presente, na sua cidade, no seu bairro, no seu contexto inicial, você já olha para as coisas com outro olhar. Você já pensa nas coisas de uma forma diferente. Os seus sonhos e aspirações já são outros. Não sei se eu consigo provocar isso com os vídeos do canal, né? Mas é mais ou menos assim o ideal que eu tenho aqui para os vídeos. Isso, o Gerlan disse, né? É tentar entender, né? Não só achar a história estranha. É isso, é partir do estranhamento para tentar familiarizar-se com aquilo. E nesse processo você acaba vendo a sua realidade inicial com um certo estranhamento. Tem essa questão também. Porque a partir do momento em que você participa, mesmo que imaginativamente, de outra cultura e outro tempo, por meio da história, do estudo da história, quando você olha para a sua realidade, coisas que pareciam óbvias e necessárias passam a ser vistas como convencionais, como uma alternativa entre tantas, como uma forma de lidar com as coisas diferente de outras. Então você desnaturaliza muito também algumas coisas, você abre possibilidades que você não via antes, né? Então você vê o passado como estranho, tenta se familiarizar com aquilo, nesse processo, na hora que você olha de volta para o presente, você acha o presente estranho. Você já não toma barato, né? Você não compra barato, você não toma ingenuamente as convenções sociais e as formas de vida e de pensamento da sua sociedade. Bom, e o Gerlan disse aqui, é isso que sinto quando assisto os vídeos. Pô, se for mesmo, é esse o objetivo. A Maia diz aqui, membro do canal, né? Seus vídeos realmente trazem essas reflexões. Mudei muitos pensamentos meus e me interessei mais por religião depois que comecei a acompanhar seu conteúdo. Maravilha. Isso é maravilhoso de ouvir. Porque é igual eu estava falando antes, né? Essa, essa, a criação desse canal no YouTube é uma tentativa de conviver, né, com pessoas caminhando fazendo essa mesma caminhada que eu. E viajar sozinho é difícil, né? É sempre bom ter companheiros de viagem. Então, saber que vocês estão, de fato, caminhando junto aí, estamos alinhados, pelo menos no propósito, né? De forma alguma, e é irrelevante que estejamos alinhados nas conclusões, é irrelevante que estejamos alinhados em premissas mais específicas, mas é fundamental que sejamos alinhados na jornada, né? No propósito da jornada, que é efetivamente entender as coisas e não dobrá-las à nossa vontade. Eu já falei isso em outra live, virou até um corte no canal de cortes, quem não sabe, tem um canal de cortes desse canal aqui, que virou até um corte lá que chama a verdade versus vontade, né? Alguma coisa desse tipo. Essa árdua batalha, né, de tentar vencer a vontade de que as coisas sejam como seria conveniente para nós e tentar de fato descobrir a verdade sobre as coisas, né? No nosso caso, a gente fala principalmente sobre religião, mas a conversa sobre religião, o assunto religião, é um assunto sobre o ser humano. A religião, ela acaba, por meio do estudo da religião, como a religião, como eu disse, né, era algo que permeava e permeia, de certa forma, até hoje, a todas as esferas da vida, os momentos da existência. Ao estudar religião, a gente vê de tudo, a experiência humana está presente ali de uma forma geral, né? As suas aspirações, os seus medos, os seus tabus, as suas intolerâncias, as suas movimentos de empatia, de generosidade, o seu senso de comunidade, o seu ódio ao diferente, ao inimigo, todos esses aspectos do que é ser humano, a gente encontra com muita vivacidade, com imagens, mitos, discursos de altíssimo nível filosófico na história das religiões, né? Então, por isso eu gosto muito das religiões. Não porque eu gosto de religião, mas que me interessa muito o ser humano, a experiência de estar vivo, de ser um humano e conviver com outros humanos. E eu acho que nada me traz tanta reflexão sobre o ser humano quanto o estudo de religiões. E o Gerlan diz aqui, né, para alguns é estranho pensar diferente, né, entre aspas, mas é exatamente isso que todos deveriam fazer, pensar. A questão de pensar sobre o diferente, ela já falei isso em outras lives também, né? Ela acredito que ela tenha muito a ver com um instinto de autopreservação. Porque sempre tentar se colocar no lugar de outra pessoa
principalmente quando não é uma pessoa que você admira ou que seja uma pessoa que seja bem aceita na sua sociedade ou pelos seus valores, colocar-se de fato no lugar de alguém que é muito diferente de você acaba desestabilizando a sua própria, os seus próprios, pode, né? Acabar desestabilizando os seus próprios valores. É, você perceber que os seus valores poderiam ser outros, mas são esses, é uma coisa que pode te levar a ter uma relação com seus valores menos firme. Se você acha que as coisas estão aí são absolutas, as leis são universais, a sua cultura é superior, o seu povo é o melhor, a sua comunidade é a que está certa, etc e tal, e você não ouve outras coisas, você consegue se manter preservado ali, né? E aquilo é muito útil do ponto de vista do seu enquadramento social, da sua aceitação social, de aceitar o outro e de ser aceito pelo outro dentro dessa comunidade menor. Quando você começa a trazer ideias diferentes, começa a ver o que você pensa como uma possibilidade entre outras, você começa imediatamente a sofrer de um certo deslocamento social que pode gerar problemas, inclusive, de falta de aceitação por parte da sua família, por parte da sua comunidade, da sua igreja, do seu culto, qualquer seja, do seu país, do seu povo, né? É muito perigoso você considerar com seriedade, levar a sério e respeitosamente, generosamente é, a cultura alheia, né? Fazer um estudo intelectualmente generoso da cultura alheia pode ser muito perigoso, socialmente falando. Quem fala muito sobre isso é o Peter Berger, que é outro autor que eu falo sempre que eu vou fazer um vídeo, ou uma série, ou um curso sobre o livro dele, que é o Dossel Sagrado, a primeira parte do Dossel Sagrado. Ele fala muito sobre isso, né? Sobre a questão de anomia, que é essa sensação de ausência de lei que muitas vezes o questionamento produz. O Guilherme comenta aqui, né? Quem fala que sabe não sabe, quem fala que é bom não é. Acontece bastante. E o pior é que muitas pessoas, às vezes, no seu desejo pela certeza, porque a dúvida, como eu disse, né? A dúvida tende a perturbar, tirar a sua paz. Ela gera uma perturbação de espírito mesmo, né? Muitas vezes. Então, para aliviar essa perturbação, a pessoa tem um certo desejo, uma vontade, um desespero até por certezas. E aí, quando ela vai ao mercado dos filósofos, dos oradores, dos políticos, etc., alguém fala assim: olha, faz uma reflexão extremamente complexa, mas fala assim: olha, é possível que esse caminho seja o melhor, mas esse aqui também tem possibilidades há o que se considerar aqui, ali também pode ser. E aí outra pessoa que está do lado dessa no mercado fala assim: eu tenho a mais plena certeza, a absoluta convicção de que o certo é X. A pessoa que tá incerta, desejante da certeza, ela acaba aderindo àquele que diz ter certeza, que geralmente é a pessoa menos qualificada, muitas vezes, para dar uma orientação, né, sobre o assunto. Então tem muita gente dizendo por aí que tem muita certeza e são as pessoas que são mais prestigiadas, né? Acabam sendo líderes políticos muito bem-sucedidos, acabam sendo pastores mais seguidos, padres mais vistos como referência, são as pessoas que oferecem certezas. E é uma pena isso, né? Porque muitas vezes essa adesão acaba sendo uma castração, né, do desejo que a colocou em busca de uma certeza, que é a dúvida. Enfim, já falei tantas vezes sobre isso, vamos mudar de assunto, né?